Olá, aqui é o professor Milton Marino falando novamente de São Paulo sobre as viagens à Índia. Hoje vamos conversar sobre o meu terceiro dia de viagem, segundo na Índia, no dia 26 de novembro. Por acaso foi meu aniversário, no dia 26 de novembro, e eu estava em Tanjavur. Trajeto de Tiruchirappalli para Tanjavur é um trajeto tranquilo. Você percebe na estrada que a Índia está em franco desenvolvimento. Então você tem em muitos trechos, principalmente em Tamil Nadu, obras de duplicação das estradas e de construção de grandes pontes. Então você percebe que o setor de construção está a todo vapor. Tá? Então a estrada era uma estrada duplicada, o terreno é extremamente plano nessa região de Tamil Nadu, não tem montanhas, não tem granito, nada disso. Então é uma estrada reta, duplicada entre Tiruchirappalli e Tanjavur. Interessante é que a Índia tem um dos pôr do sol mais lindos do mundo, porque o tempo todo você vai perceber nas minhas fotos que tem um fog, tem uma névoa, talvez pela umidade, talvez porque a Índia é um triângulo envolvido por dois oceanos, mas não sei o que acontece. Você vai falar poluição? Não é. Eu estava no interior, eu estava num lugar que não tinha fábrica, não tinha nada para ter poluição. Mas o tempo todo você tinha um fog. Mas a vantagem disso é que o nascer e o pôr do sol são divinos. E durante esse trajeto entre Tiruchirappalli e Tanjavur, estava justamente pondo-se o sol e eu não resisti. E eu pedi aí para o motorista parar para eu bater algumas fotos, justamente onde tinha um pequeno monte e no topo dele tinha um templo de Ganesha, longe, né? No objetivo, pegando lá longe, pôr do sol e o templo à direita. E no dia seguinte, dia 26, o dia do meu aniversário, levantei super cedo, 6 horas, 20 para 6, eu já estava de pé, fiz o meu sadhana, fui tomar o café. O café da manhã típico do sul da Índia é uma masala dosa mais a sopa, o sambar. Tá? Sambar é uma sopa que vai 18 condimentos. É uma alquimia. Para quem não está habituado, e é quente, e o lugar era quente, mas e é delicioso, me fazia muito bem aquela sopa. Eu tomei quase todos os dias da viagem aquela sopinha no começo da manhã, ela era extremamente nutritiva. A masala dosa, que é um tipo de pão folha, que vem junto com outro pãozinho feito de arroz chamado idli, que é um pãozinho branco feito de arroz, e 2 chutneys, um chutney de coco e um chutney de iogurte com, acho que era hortelã, era verde, se não me engano era hortelã ou manjericão, um dos dois. E você comia aquilo com os pãezinhos e era delicioso, assim. Muitas vezes tinha algum outro bolinho frito. Não era a samosa, mas era um outro bolinho frito que parecia que eu não me recordo o nome, e que parecia uma rosquinha, tá? Também era muito gostoso. Então esse é o café da manhã típico no sul. Nesses hotéis mais simples, muitas vezes você não encontra o café continental, você vai encontrar o café da manhã típico deles. 8 da manhã, guia, senhor Radhakrishna, mais o motorista Mugan, lembrei o nome, é um motorista incrível, uma pessoa de primeira, que me ajudou muito em muitas coisas, e a gente saiu para conhecer Tanjavur. Tanjavur é a 11ª cidade em tamanho do estado de Tamil Nadu. Ela é extremamente importante exatamente pelos pontos turísticos, alguns deles que fazem parte do patrimônio da humanidade pela Unesco. Entre eles, o principal templo é chamado de Brihadeshwara, de Brit, quer dizer em sânscrito grande, Ishvara, ou seja, é um templo dedicado a Shiva, que foi construído pelo rei Rajaraja Chola I.
Em que século? Entre o final do século X e começo do século XI, mais especificamente no século XI, foi construído esse templo. Ele é um dos maiores templos da Índia, não com relação à extensão, que é o caso do Raghunatha Swami, que nós vimos na outra aula, mas com relação à altura. O Shikhara, que é a torre principal do templo principal, ele tem 63,4 metros, então você olha para cima. E ao topo do Shikhara pesa muitas toneladas. Eu li, não me recordo aonde, de que para a construção desse Shikhara e do capitel do Shikhara, foi necessária uma rampa de 6 quilômetros para dar angulação, para que as pessoas pudessem colocar e esculpir o Shikhara naquela altura, para você ter ideia das dimensões. Obviamente, esse grande templo é porque a cidade de Tanjavur foi capital do Império Chola e depois também dos Pallavas e Nayakas. O templo é imenso e após o templo principal você tem o Mandapa de Nandi, onde você tem um Nandi de mais ou menos 5 metros de altura, então você imagina uma rocha monolítica esculpida direto na rocha, colocado dentro do Mandapa. O Mandapa é um hall colunar, tá? Voltado para a entrada do templo. Então Nandi ele está de costas para o leste, olhando para o Lingam que está dentro do templo, que simboliza Shiva. E o templo está voltado para o leste, para o nascer do sol. Então, quando o sol nasce, passando pelo Nandi, passando pelo Mandapa, ele vai entrar pela entrada do templo e iluminar o Lingam que está lá dentro. Coisa extraordinária. As esculturas são belíssimas. Para você entrar, o templo ele é murado. Tá. E logo que você entra, você passa por 2 gopuras que tem mais ou menos 3 metros. Gopuras históricos, ou seja, que contam histórias associadas a Shiva nessas esculturas e que são belíssimos, realmente incríveis. E o Prakara, que é o muro, ele é colunato, ou seja, ele tem diversas colunas. Entre eles, em uma das paredes dessas colunatas, tem pinturas, que é uma da segunda grande apelo artístico de Tanjavur, que são as pinturas de Tanjore. Tanjore é a anglicanização da palavra Tanjavur. Então é um estilo de pintura típico, que vem dos Cholas, mas que foi muito explorado pelos Nayakas, e que você percebe em certas partes do Prakara, tanto essa pintura feita da época dos Cholas, quanto algumas cobertas pelo estilo Nayaka. Outra coisa interessante é que dentro você possui uma fileira de lingams. Eu tirei uma foto incrível nesse local, onde você tinha 3 fileiras de lingams cobrindo praticamente toda a colunata do templo, do Prakara. Então é um muro onde você tem uma cobertura e ele é todo colunato. E é realmente incrível. Além do templo principal, que é dedicado a Shiva, nós temos outros templos dedicados a Parvati e dedicados a Subramanya, ou seja, Skanda e Ganesha, que são os filhos. É como se nesse ponto nós tivéssemos dentro do templo não só o Deus principal, mas a sua família sendo representada nesse mesmo âmbito. Terminando essa visita a esse templo, uma coisa interessante, como era meu aniversário, o meu guia já não estava mais tímido, já sabia quem eu era, qual era a minha proposta, o que eu queria fazer e da seriedade do meu trabalho nessa viagem. Então ele já se sentia mais livre para ir conversar com o sacerdote, para me colocar em lugares especiais dentro do templo. E como era meu aniversário, no templo lotado, eu consegui chegar perto, fazer o meu darshana, vocalizar meus mantras a Shiva lá dentro do templo, num dos lugares de importância, em comemoração ao meu aniversário.
nesse mesmo dia. Então, saindo desse templo, depois de um rápido almoço, nós fomos visitar o Palácio de Tanjavur. O Palácio de Tanjavur, ele traz, entre outras coisas, as pinturas de Tanjore. Ele tem um museu do desenvolvimento da escultura em bronze. Então, essa escultura em bronze do Nataraja, como a gente conhece, praticamente era uma invenção dos Cholas. Tá? O processo de nascimento do Shiva, Nataraja, como a gente conhece, é um processo que levou aí mais ou menos algo como 1000 anos. Talvez um pouco menos, sabe? Eu sou sagitariano, eu tendo a exagerar, mas na minha visão algo em torno de 1000 anos, tá? E foi um processo lento, no qual foram se acrescentando elementos até que o Nataraja de bronze, como você conhece, ele fosse finalizado. E lá tem um museu junto ao palácio, onde você vê na entrada do museu uma coisa interessante, que são os karanas da dança, não esculpidos, já na forma de moldura, né? Tá? Na forma de moldura, e lá dentro o museu, onde traz diversas estátuas, desde o período século VIII até o século XIV, de diversos tipos de estátuas feitas em bronze. E esse método de confecção dessas estátuas é conhecido como o método da cera perdida. Por quê? Porque primeiro você faz um molde de argila, ou um molde de cera. Nesse molde de cera você faz um outro molde um molde de argila, onde você envolve o molde de cera com argila. Daí você derrete, abre. Dentro desse molde você vai pintar novamente com cera. Pintar tudo dentro por cera. Tá certo? Daí você fecha esse molde de cera, fecha, tá? Daí você remove a parte externa. Com esse molde de cera que você tem, você faz pequenos furos, onde vão ter pequenos tubos que novamente você envolve tudo isso em barro. A partir daí você enche a parte interna com bronze e põe para esquentar. No que você esquenta, o bronze solidifica e a cera derrete. Quando você quebra a parte externa de barro, lá dentro você tem a estátua pronta. Daí você precisa cortar os tubinhos, o lugar por onde entrou os tubinhos, né, por onde entrou o bronze, lixar, e aí você tem estátua. E os Cholas eram perfeitos nisso. Também nessa região você tinha aí a sede dos Marathas. Então os Marathas governaram também esta região, e ali você tinha o trono, e é bonito, esculpido, com diversas pinturas, é uma coisa bonita de se ver. Colado ao forte você tem a biblioteca Sarasvati Library. Lá é uma biblioteca que é aberta, uma biblioteca pública, e que possui um museu onde você tem uma quantidade imensa de manuscritos e de textos de diversos países, entre manuscritos em folha de palmeira, em sânscrito, é uma coisa louca de se ver. Tá? Sim, não é uma biblioteca como como as ocidentais, tá? Mas tem um material de manuscrito, de coisas lá que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, e que realmente vale a visita. Como eu disse, dia 26 de Tanjavur foi um dia intenso. Saindo dali, nós fomos para outro templo, um templo chamado de Mariamman. Ele fica mais ou menos 7 quilômetros do lugar onde a gente estava. E nesse templo de Mariamman, a palavra Mariamman vem da mistura de duas raízes, uma tamil e outra dravídica, Aman, quer dizer mãe, e Mari
do Tamil quer dizer chuva, então seria a mãe da chuva. É muito interessante que no desenvolvimento das deusas ferozes, muitas delas vieram justamente de divindades locais associadas a doenças, principalmente doenças da infância, por exemplo, a deusa da cólera. E Mariamã, normalmente, o seu desenvolvimento provém justamente da deusa associada à varíola. E o templo de Mariamã é um templo singelo, relativamente pequeno, mas que tem aí a sua importância como uma deusa protetora da vila. E é justamente essa deusa da vila, essa deusa da antiguidade, essa deusa do agricultor que é representada aí no templo de Mariamã. Tanto que uma coisa muito interessante é que sempre que você vai no templo, você faz uma doação, né? Essa doação ela é feita na caixa, e além disso, uma caixa que vai para a sociedade que cuida dos templos, ou você dá você dá alguma coisa para o sacerdote, né? Que está fazendo ali o puja em seu nome. Mas muitas vezes essa doação, principalmente nessas vilas e nesses lugares rurais, eles é feito não na forma de dinheiro, mas eles são feitos na forma de grãos. Então, justamente na entrada desse templo, você tinha sacos de arroz, sacos de pimenta, e esse alimento ele ia ser cozinhado e distribuído para a população mais humilde ou simplesmente doado para a população que necessitava desses grãos. Então, o templo, além de tudo, ele tem esse papel social, da mesma forma que acontece aqui com relação às igrejas cristãs. Então, além associado a Mariamã, vem da esposa de Piruhu, chamada Nagavali. E Piruhu saiu para fazer suas atividades fora de casa e os três deuses da Trindade resolveram testar se essa mulher era realmente virtuosa. E, ao chegar lá, ela ficou realmente irritada com a intrusão desses deuses e transformou eles em crianças. Daí, os deuses amaldiçoaram ela, fazendo com que ela tivesse varíola. E imediatamente ela ficou a deusa responsável por gerar a varíola, tá certo? Por cuidar da varíola. Então muitas vezes essa deusa era adorada, por exemplo, nessa situação. O que mostra aí um vínculo xamânico, né? Entre o demônio, a deusa, que é responsável pela doença, e ela, ao mesmo tempo, é um fator de proteção contra a própria doença. Isso é uma coisa bem interessante. Existem mais outras duas lendas associadas à deusa Mariamã, mas é importante que você tenha noção que essas deusas ferozes, e no caso Mariamã tem a face avermelhada, ela está associada provavelmente a desenvolvimento desses seres arquetípicos associados à cura, associados a doenças, ligados provavelmente ao xamanismo. Daí, estávamos saindo justamente do templo de Mariamã, quando de repente eu vejo uma árvore gigantesca. Daí eu falo para o motorista, para! E no que ele para, eu falo, essa é a Neagroha, né? Ele falou, essa árvore nem a grua. Daí eu fui lá correndo bater foto, né? Bati foto da folha, do tronco, da copa. Daí sem querer entrei, não podia entrar de sapato, daí arranca sapato, bate foto da raiz, bate foto da árvore inteira. Daí eles viram meu interesse. Por que eu tinha tanto interesse em fotografar árvore, né? Porque para eles é comum, é como você andar aqui na rua e ver uma pata de vaca, ou você ver uma palmeira, é uma árvore comum no Brasil, mas aqui não tem. E justamente essas árvores, a foto dessas árvores, ela vai entrar como anexo nos livros para, como posso dizer, para ilustrar e para eu explicar o que é a árvore, o que ela tem, qual a lenda associada a ela, qual a importância associada a ela. Muitas vezes, por exemplo, isso aparece diversas vezes no meu livro de Mudra, aparece no livro de Puja e aparece em outros livros, como as árvores sagradas da Índia. Tá. E daí eles me levaram para um lugar, chamava Reni Nursery Garden.
era um lugar de jardinagem, onde eles começaram a conversar em tamil e os donos começaram a me trazer várias mudas de diversas plantas que eu precisava para os meus livros. Então eu tive a oportunidade nesse lugar de bater fotos, por exemplo, da árvore bilva, da árvore capita, da Ketaki Kuchama, da Carnicara, da Kumunda, da Darba, da Pipal, de Tumérico, da Sarati Ashoka, da árvore Ashoka, todas elas importantes escritas no livro de Mudra. E na segunda edição vai ter um anexo explicando cada uma dessas árvores, e que é foi uma coisa muito legal. E a ideia era mostrar não só o crop, né, o broto, ou a muda, a pequena muda, mas também eu tive a oportunidade ao longo da viagem de bater fotos das árvores maduras, de suas folhas, de sua copa e assim sucessivamente. Depois desse longo dia, um dia intenso, já era aí quase 8 da noite, eu voltei para o hotel e daqui para frente o caminho seria de Thanjavur para Chidambaram, com parada em 3 outros templos. Um grande beijo. Até a próxima.